Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar hoje os estudos da apostila 3, tá? Vamos lá para o português 3A, aula 9, tá? Aula 9 é concordância verbal 2, continuação da apostila 2A, aula 8, concordância verbal 1. Na aula 8, concordância verbal 1, a gente viu ali os pontos mais específicos, tá? Os pontos principais da concordância verbal. Hoje a gente vai ver particularidades aí, várias particularidades aí na concordância verbal. Então vamos começar aí com a particularidade, que são várias, de dois verbos aí. Começamos aí com o verbo haver. O verbo haver aí, pessoal, ele pode aparecer, tá? O verbo como pessoal ou como impessoal. Vamos começar estudando o verbo haver como verbo pessoal. O que seria como verbo pessoal? É quando a frase possui um sujeito e o verbo faz a concordância em número e gênero com o sujeito. Aí é um verbo pessoal, tá? Vamos lá. Quando o verbo haver tem lá o sujeito e ele é um verbo pessoal, ele pode ter alguns sentidos. O verbo haver é um verbo que tem vários sentidos, ele pode ter alguns sentidos aí. Vamos ver os sentidos que pode ter do verbo haver, tá? Quando ele é um verbo pessoal. Primeiro sentido do verbo haver, o mais conhecido aí, que a gente sempre faz a troca, né? É quando o verbo haver tem o sentido de ter. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Nós havíamos chamado ajuda. Nós temos aqui o verbo haver com sentido de ter, aqui nós tínhamos chamado ajuda. E notamos aqui, aqui é a parte que a gente viu agora do significado, né? Agora vamos ver aqui a parte da concordância. Nós temos o sujeito nós, primeira pessoa do plural, nós havíamos. Quando tem o sujeito, vai fazer a concordância normal com o sujeito, tá? Vamos lá. Continuamos aqui mais alguns sentidos e casos particulares do verbo haver quando é um verbo pessoal. Agora, aqui no auxílio, e não como sentido, mas sim o verbo haver auxiliando o verbo conhecer. Quando acontecer do verbo haver auxiliar o verbo conhecer, o que vai acontecer? O verbo conhecer continuará no infinitivo, e o verbo haver, ele sempre vai aparecer com uma expressão que é o AD. Vamos ver lá. Você há de conhecer a nova diretora. Aqui, ó. Você há de, aquela expressão que a gente falou agora, tá? Conhecer, o verbo conhecer no infinitivo, há de. Ele está dando sentido do quê? Ele está dando sentido de futuro. Você conhecerá. A gente pode trocar aqui, você conhecerá a nova diretora. O AD, né? Vamos voltar lá. O AD, junto com o verbo conhecer no infinitivo, para ele dar a ideia do quê? De futuro. Tranquilo? Aí, como auxílio, a gente viu. Agora, voltando ali, mais alguns sentidos do verbo haver quando ele é um verbo pessoal. Vamos lá. Obter.
Vou colocar um exemplo aqui. Vocês haverão sucesso no novo projeto. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a ver o verbo haver aqui como verbo pessoal, mas com sentidos que a gente não está tão acostumado na leitura ou na nossa escrita, tá? Até na nossa fala, mas que pode acontecer aí nos vestibulares como boas pegadinhas. Então vamos lá. Vocês haverão sucesso no novo projeto. Vocês obterão. O verbo haver pode ter, em alguns casos, aí, o sentido de obter. Tá? Vamos ver um outro sentido do verbo haver aí quando o verbo pessoal. No sentido de julgar, na verdade de manter um julgamento, ligado aí específico a coisas de tribunais. Vamos lá. O juiz ouve por bem manter a sua prisão. Nós temos aqui o verbo haver com a ideia aqui de julgamento, de manter o julgamento. O juiz manteve o julgamento da sua prisão. O juiz ouve por bem manter a sua prisão. Tá? Tranquilo? Vamos mais um sentido aí do verbo haver quando é verbo pessoal. De portar. Na verdade aqui é de se portar, né? Opa, portar. De se portar, como se portas. Opa, aqui, deu. Vamos lá. Vou pegar o exemplo. Vamos lá. As crianças se houveram muito mal durante a festa. No mesmo caso anterior que a gente viu agora, nós vemos aqui o verbo haver de um jeito que a gente não está acostumado muito no dia a dia, mas que pode acontecer sim, que não está errado na gramática, pode ser trocado, tá? Aqui, a gente pode fazer a frase: as crianças se houveram muito mal durante a festa, as crianças se portaram muito mal durante a festa. O haver aí, ele substitui o portar, tá? Vamos para mais no sentido do verbo haver quando é verbo pessoal, no sentido de prestação de contas, de ajustes, tá? Ajuste aqui que a gente está falando é prestar contas. Aqui como prestação de contas, tá? Vamos lá.
você se haverá conosco, você se ajustará conosco. Esse ajuste não é de um ajuste de algo, o ajuste pessoal, não. Você prestará suas contas conosco, com a gente. Então você se haverá conosco, você se ajustará conosco, você prestará as contas conosco, tá? O haver aí, nesse caso, ele substitui aí essa ideia de ajuste de contas, tá? Mais um sentido do verbo haver como verbo pessoal. Vamos lá agora. Com o sentido de ser considerado, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos lá. O macaco é havido como o animal mais parecido com o ser humano. Também é meio estranho para a gente aí, mas pode sim, o verbo haver aqui substituir a expressão ser considerado. O macaco é considerado o animal mais parecido com o ser humano, tá? Mas agora o último caso aí de substituição do verbo haver com outro sentido, né? Ele pode substituir em outro sentido aí quando é verbo pessoal, com o sentido de reparar. Esse reparar não é de reparo, e sim de observar. Vamos lá. E quando acontecer esse parar, observar, nós vamos sempre ter uma expressão que vai ser essa aqui, ó, pessoal. Haja vista. Vou dar um exemplo para vocês. Não fomos à festa haja visto que não fomos convidados. Aqui meu quadro acabou, mas tá que não fomos convidados. Vamos lá. Não fomos à festa, haja visto que não fomos convidados. Esse haja visto aqui, repare que não fomos convidados. Observe que não fomos convidados, tá? Então, o verbo haver, aí com essa expressão haja vista, também tem esse sentido aí de reparar, observar, tá? Agora vamos ver casos de o verbo haver como um verbo impessoal. Agora o verbo haver como um verbo impessoal. A gente já viu que verbo pessoal é quando a frase tem sujeito e o verbo concorda em número e gênero com o sujeito. Agora, quando é impessoal, a frase não tem sujeito e a concordância será sempre na terceira pessoa do singular. Tá? Então, lembrando, verbo pessoal é aquele que a frase tem sujeito e a concordância é feita
em concordância direta com o sujeito. Agora, o verbo impessoal, a frase não tem sujeito, tá? E o verbo sempre estará conjugado na terceira pessoa do singular, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos ver aí sentidos do verbo haver quando é impessoal, tá? Conhecido aí naquele sentido do existir, que tem o mesmo sentido de ocorrer, que tem o mesmo sentido de acontecer. Vamos lá para um exemplo, tá? Para ficar claro para a gente aí. Haverá uma manifestação hoje. Existirá uma manifestação hoje. Ocorrerá uma manifestação hoje. Acontecerá uma manifestação hoje. Vamos ver em relação à concordância verbal aqui. Haverá uma manifestação hoje. Quem haverá? Não tem sujeito, tá? Aí, sem sujeito. Então veja uma coisa. Como que ele está? Ele está no futuro aqui. Ele está no futuro do presente, porém, veja uma coisa aqui. Esse haverá aqui, ó, eu haverei, tu haverás, ele haverá. Terceira pessoa do singular. Tranquilo? Tem outro caso também, que o verbo haver é impessoal, tá? Que é quando ele é sinônimo do verbo fazer. Isso é muito normal, o verbo haver ter a mesma ideia do verbo fazer. Há 2 anos que não te via. Faz 2 anos que não te via. Pode ver aqui, terceira pessoa do singular, tá? Agora vamos para particularidades, a gente já viu do verbo haver. Agora a gente vai do verbo fazer, que a gente acabou de ver o exemplo ali. Vamos ver particularidades do verbo fazer, quanto, lógico, a concordância verbal, tá? No mesmo caso do verbo haver, o verbo fazer também. Ele vai ter particularidades aí quando ele aparece como um verbo pessoal e como ele aparece como um verbo impessoal. Já vimos que um verbo é pessoal quando a frase tem sujeito e ele concorda em número e gênero com o sujeito, e é impessoal quando não tem sujeito. Nesse caso, ficamos aí com a conjugação em terceira pessoa do singular. Então, vamos ver agora as particularidades do verbo fazer, quando o verbo sendo pessoal, tá? Vamos lá. Sentido de realizar. Então, o verbo fazer, quando é um verbo pessoal que vai concordar com o sujeito em número e gênero, ele pode ter o sentido de realizar. Vou dar um exemplo aqui.
Opa, essa pontuação ficou feia. Agora sim. Vocês fizeram a festa para o João? Aqui, esse fazer tem o sentido de realizar. Vocês realizaram a festa para o João? Outro sentido do verbo fazer aí, quando é um verbo pessoal, tá? É o sentido de construir. Quem fez essa casa? Quem construiu essa casa? Sentido aqui de construir. E veja a concordância aqui. Quem fez essa casa? Fez. Ele fez. Terceira pessoa do singular. Tranquilo? Vamos para mais um sentido agora aí. O último sentido do verbo fazer, quando é o verbo pessoal, é o sentido de celebrar. Quem faz aniversário hoje? Quem celebra aniversário hoje? Temos aqui mais uma vez uma frase sem sujeito. Se é sem sujeito, terceira pessoa. Se fosse com sujeito, ele teria o mesmo sentido, mas ele estaria aí conjugado. Vamos dizer, eu fiz aniversário ontem. Aí esse fiz já não, né? Ele vai concordar diretamente aí, vai estar em primeira pessoa, tá? Vamos agora ver aí o fazer como verbo impessoal agora. Agora o verbo fazer, vamos continuar nele, mas como impessoal, tá? Vamos lá. Lembrando que o verbo impessoal não tem sujeito e o verbo tem que ficar na terceira pessoa aí. Ó, eu adiantei um pouco. No exemplo passado, eu coloquei lá, né, o faz em terceira pessoa. Eu estava falando já de impessoal. Voltando ali a pessoal, eu fiz, tá? Ficou bem claro ali, né? Então vamos lá. Agora, vamos o verbo fazer como verbo impessoal, e aí vai acontecer em dois casos. Primeiro caso que isso acontece, quando é tempo decorrido. Que é o exemplo que a gente viu agora há pouco. Quer ver lá? Ó. Mesmo exemplo eu vou usar. Faz 2 anos que não te vejo. Tá. Nesse caso aqui, que também dá para trocar pelo ar, a gente já viu, é do tempo decorrido, faz. E como eu tenho aí a frase sem sujeito, tem que estar com o verbo em terceira pessoa. Agora, outra frase sem sujeito, o verbo sendo impessoal. Um outro caso que acontece aí, tá? Clima, temperatura. Faz frio em Curitiba. Pode ver que eu não tenho sujeito, terceira pessoa do singular. E se fosse no passado, professor? Sem problema nenhum. Fazia frio em Curitiba.
continua em terceira pessoa do singular. Fará frio em Curitiba, terceira pessoa do singular. Tranquilo? Agora vamos ver aqui a concordância verbal quando a gente vai ter sujeito composto, tá? Vocês lembram que sujeito composto é quando eu tenho dois núcleos do sujeito, né? Se eu tenho lá, vamos dizer, Pedro comeu o bolo, eu tenho um sujeito simples. Agora, Pedro e João comeram o bolo, eu tenho composto. Nesse caso, Pedro e João, nós temos dois sujeitos aí, composto, mas os dois em terceira pessoa, tá? Vamos ver agora um caso aqui bem diferente aí, que é a concordância verbal com sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu e ele esperamos a festa acabar. Eu não vou escrever aqui porque eu vou precisar desse espaço agora para fazer a explicação para vocês. Fica reticências. Vocês sabem que a frase é: eu e ele esperamos a festa acabar. Eu, primeira pessoa do singular. Então, aqui, eu e eles esperamos, tá? Primeira pessoa do singular, eles, terceira pessoa do plural. Agora, duas pessoas juntas, independentes, que elas são elas estão em pessoas diferentes aqui, as duas juntas sempre vai dar o quê? Primeira pessoa do plural, que é o nós, tá? Ó, nós esperamos a festa acabar. Então, a concordância aí clássica, da mais comum de sujeito composto é isso. Pode ser de duas pessoas diferentes, né? Estarem duas pessoas do discurso diferente aí, mas na junção, na adição dessas duas pessoas, fica a primeira pessoa do plural, tá? O nós. Temos um caso também importante que é a concordância com o verbo no infinitivo. Quando o verbo está no infinitivo, quando o verbo está no infinitivo, tá? Sem o sujeito, primeiro caso aqui, sem sujeito, lógico que ele é impessoal. Então, aquele caso de terceira pessoa, vamos lá. E aí, nem vai ter a conjugação de terceira pessoa, por quê? Porque o verbo vai estar no infinitivo. Amar é viver, estudar é... Isso aqui eu vou escrever, que aí fica pra gente aqui, ó. Estudar é tudo para nós. O verbo aqui no infinitivo. Tá? Outro caso que aparece o verbo no infinitivo é quando a gente vai ter, o segundo caso aqui, valor de imperativo, tá? O verbo não está no imperativo, mas tem o valor de imperativo. Algumas frases que a gente já conhece como cessar fogo. Tanto que tem o acento exclamação. Também verbo no infinitivo. Mais um caso lá. Regido de preposição a. Quando o verbo no infinitivo está regido da preposição a e não do artigo a. Lembrando que o artigo a ele define o substantivo feminino e singular. Agora, a preposição a é o para, tá? Então, quando nós temos lá, vamos dizer, quando nós temos ali o verbo no infinitivo regido da preposição a, ele é equivalente ao verbo no gerúndio.
Vamos ver lá. Isso acontece. Quer ver? Os trabalhadores eu posso pegar uma frase que o verbo está no gerúndio, essa frase, ela apresenta assim, ó, os trabalhadores estavam descansando, certinho. E eu posso também trocar ela, colocar o verbo no infinitivo, colocando a preposição a, o para, né? Os trabalhadores estavam a descansar, para descansar, tá bom? E agora aí o último pontinho aí da nossa aula aí, vamos lá. O infinitivo, que a gente estava vendo, flexionado. A gente acabou de ver ele, né? O infinitivo é, o verbo no infinitivo não tem flexão, mas a gente pode ter o que aqui? Quando a gente não colocou ele na pessoa do discurso, mas nós vamos ter uma flexão final ali, verbal dele. Vamos ver ali um exemplo. Quando nós temos sujeito pessoal, então sujeito pessoal, galera, nós temos lá, vou colocar um exemplo aqui. É curioso nós não percebermos a movimentação na rua, tá? Podem ver aqui, tem o nós e esse moço aqui fazendo a concordância. O perceber, tá? A ideia é de infinitivo, de nós não perceber a movimentação na rua, mas nós temos que fazer, então somos obrigados em colocar ele na primeira pessoa do plural para fazer aqui essa concordância. Tranquilo? Então eu peço a vocês que façam os exercícios da apostila 3A, tá? E qualquer dúvida podem tirar aqui nos comentários do YouTube ou também lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? E uma ótima semana de estudo para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau!